Jornalismo, moderado. Recentemente, o governo dos Estados Unidos anunciou um acordo com Taiwan. Um acordo estranho do ponto de vista dos interesses do povo de Taiwan e da economia de Taiwan. A economia taiwanesa é forte, é um PIB relevante, uma capacidade extraordinária de produção tecnológica e um certo monopólio, principalmente quando tratamos de semicondutores. Não há dúvida que Taiwan é indispensável com sua produção tecnológica para a economia do mundo. Inclusive tem contratos muito bons com a China. O comércio entre a China continental e a ilha, que os chineses chamam de Ilha Rebelde, né? Mas que voltará aos braços de Pequim em algum momento, essa é a visão chinesa. O comércio entre os dois é muito forte, e inclusive com uma oscilação nos superávites. Ora Taiwan, ora a China tem superávites. O superávit chinês tem sido mais constante pela imensa diversidade de produtos que a China consegue mandar para Taiwan. Mas esse contrato de 500 bilhões de dólares, ele implica na decisão de industriais taiwaneses da indústria de alta tecnologia de transferirem suas unidades de produção para os Estados Unidos. Ainda que mantendo em Taiwan uma unidade primordial, mas abrindo uma filial ou mesmo indo de mala e cuia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, basicamente, sem que isso fosse colocado no papel, estão negociando proteção. Estão entregando promessa de proteção e recebendo de volta compromisso de investimento de 500 bilhões de dólares de capital taiwanês nos Estados Unidos, para a produção nos Estados Unidos. A proteção, ela é discutida nos Estados Unidos, no Congresso, no Partido Republicano, no Partido Democrata, na imprensa, entre os acadêmicos, mas principalmente no Departamento de Estado e no Departamento de Guerra, no Pentágono. Porque os Estados Unidos reconhecem Pequim como a capital legítima da única China. Aliás, essa é a posição da maioria esmagadora dos países. Há uma só China e sua capital é Pequim. Alguns pouquíssimos países que antes diziam firmemente que a capital é Taipei, que o governo legítimo da única China está em Taiwan, hoje adotam uma posição dúbia. Claro, não querem ficar fora do comércio com a China, das relações econômicas e comerciais com a China, e por isso, e também financeiras, né? Tem muito país fazendo operações de swap, né? De permuta de moeda com a China. A Argentina faz isso. Milei, que antes da eleição dizia: não negocio com a China, não negocio, não quero saber. Já está inclusive dizendo que a Argentina precisa ser mais próxima do BRICS. Quando ele fala do BRICS, ele quer dizer basicamente China e Índia. Mas, mesmo os países que adotaram posição dúbia, como o Paraguai,
eles tratam Pequim como uma capital legítima, é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, desconversam quando o assunto é a independência de Taiwan. Então, essa é a posição dos Estados Unidos. Só há uma China. Essa é a posição do mundo. Só há uma China, não há duas Chinas. A discussão é quem você reconhece como governo legítimo. E se, por várias razões, depois da Revolução de 49 e a ida de Chiang Kai-shek e os nacionalistas para Taiwan, se depois disso os Estados Unidos levaram o Ocidente a tratar Taiwan como sede do governo legítimo, isso foi abandonado no governo Nixon, né? Inclusive a cadeira chinesa no Conselho de Segurança da ONU foi entregue a Pequim. Isso começa no governo Nixon, com a aproximação com Mao Tse-tung, que cometeu o gravíssimo erro de romper com a União Soviética, e tem o desfecho no governo Jimmy Carter. Porém, o compromisso dos Estados Unidos, dos anos 50, de que a defesa de Taiwan não seria uma defesa solitária, que Taiwan não estava abandonada aos seus próprios recursos, mas os Estados Unidos socorreriam Taiwan. No governo Jimmy Carter, exatamente quando há a definitiva consagração de que só há uma China e sua capital legítima é Pequim e o governo legítimo está na China continental, ao mesmo tempo, Carter revogou a garantia de que os Estados Unidos, a garantia de os Estados Unidos defenderem Taiwan. Então, ele não apenas consagrou, definiu aquele processo iniciado no governo Nixon, de ter a China continental como a sede do governo legítimo, e o princípio, a premissa inequívoca de que só há uma China. Porém, já no governo Reagan, o Congresso dos Estados Unidos retomou a garantia e colocou em forma de lei. Os Estados Unidos passam a ter obrigação legal, por sua própria lei, não é por um acordo interno, é por uma decisão soberana de seu Congresso de defenderem Taiwan em caso de ataque da China continental. E, no entanto, esse assunto ficou adormecido, mas voltou a ser extremamente relevante nos últimos 13 anos, desde a ascensão de Xi Jinping. E hoje, dentro do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, há uma convicção majoritária, não é unânime, mas majoritária, de que Taiwan é o provável foco iniciador de uma guerra entre China e Estados Unidos, uma guerra que as circunstâncias internacionais podem transformar em Terceira Guerra Mundial. Além disso, Trump emitiu um novo documento. Quem se interessa pelo assunto deve ter visto, lido, ouvido a respeito, onde ele diz o seguinte, e aí entra a história da Groenlândia também. O hemisfério ocidental tem comando inequívoco dos Estados Unidos. E isso do Ártico à América do Sul. E o Ártico é, obviamente, uma região de muito interesse para China e Rússia. Aliás, nenhum país tem mais domínio territorial no Ártico do que a Rússia. Nenhum país. A Rússia tem parte de seu território no Ártico, é o país que tem mais habitantes seus
vivendo no Ártico, tem bases militares no Ártico, tem prospecção econômica no Ártico, que inclui petróleo, gás, minerais. A Rússia é o país mais avançado quando se trata de controle de parte importante do Ártico. E esse é um dos motivos dessa conversa sobre a Groenlândia, né? E além, claro, da posição da Groenlândia para facilitar o funcionamento do chamado Domo Dourado, que na verdade é uma retomada daquele projeto Guerra nas Estrelas do Reagan, projeto caríssimo, hoje, claro, com muito mais facilidade tecnológica para ser materializado, mas o custo também é muito mais elevado. De todo modo, a América do Sul, ela tem hoje uma forte presença chinesa, não militar, mas econômica, investimentos, empréstimos, parcerias, projetos de desenvolvimento. Claro que os maiores investidores na América do Sul ainda são os Estados Unidos, inclusive no Brasil. O país que tem mais capital investido no Brasil são os Estados Unidos, não é a China. Mas a China tem uma participação crescente e em áreas muito relevantes. Infraestrutura, e aqui estamos falando de energia, saneamento, ferrovias, rodovias, além de empréstimos, né? Como foi especificamente o caso da Venezuela, e a China recebe esses pagamentos, ou vinha recebendo, em forma de petróleo. Inclusive com uma grande desvantagem para a Venezuela, porque com os embargos, o bloqueio, as sanções, a Venezuela entregava esse petróleo a um preço muito menor do que o de mercado. E a China não queria saber. A Venezuela tinha então de entregar mais petróleo para pagar a mesmíssima parte da dívida. Só que agora as tensões crescem no Pacífico, no Índico, no Ártico, e a China propôs à Rússia um fortalecimento da aliança militar e da aliança econômica. E há um projeto de desdolarização, e nós vamos, se Deus quiser, vamos falar mais sobre isso amanhã, porque o Brasil tem feito operações muito semelhantes com a redução da participação do dólar nas reservas internacionais do Brasil e uma compra febril de ouro. China e Rússia iniciaram esse movimento muito antes. Aliás, a Rússia foi o primeiro país a fazer esse movimento. E acelerou esse movimento quando teve 300 bilhões de dólares seus roubados pelo consórcio Biden-União Europeia. 300 bilhões de dólares. Então, o que Moscou e Pequim, mas é interessante notar que principalmente Pequim, mas o que ambos concluíram é que já não se trata de sair à frente, mas se trata de buscar respostas ao novo cenário internacional. E é bom ressaltar que, do ponto de vista da China, há aquela visão que grande parte da esquerda nem gosta de pensar, porque gosta de idealizar a China como o país que mais cresce, etc. E mas como um país de economia socialista. E a China, na verdade, tem hoje um modo de produção capitalista. E o capitalismo, ele tem leis que independem dos capitalistas, dos governos.
E o imperialismo é uma dessas consequências. Então, determinados países capitalistas atingem tal nível de desenvolvimento, de poderio econômico, comercial e, consequentemente, político, independentemente do nível de poder militar, mas é claro que o nível de poder militar terá de acompanhar esse crescimento, esses países, inevitavelmente, devem ter práticas imperiais. E China e Estados Unidos são estados imperialistas, porque essa é uma decorrência inevitável dessas leis do capital, que atropela todo e qualquer governante ou capitalista que se insurgir contra essas leis internas, que são repletas de contradição, autodestrutivas, aliás, essas contradições. Mas o monopólio e o imperialismo são movimentos inevitáveis da ordem econômica do capital. E a China entende esse jogo. E ela pretende jogá-lo com força comercial, investimentos, acordos, mas percebe que talvez não seja possível evitar que esse confronto avance também, ainda que haja lá na frente um acordo para divisão em claras esferas de influência. Hoje ainda não há. Como houve em certo momento na Guerra Fria, havia as claras esferas de influência e os lugares disputados. Então, os países que se tornaram independentes na África, que se livraram dos colonizadores europeus e passaram a ser disputados por Estados Unidos e União Soviética, de diversas maneiras, inclusive militarmente. Mas ali havia outra lógica, eram dois sistemas. A União Soviética era socialista. Havia dois sistemas com lógicas diferentes, com objetivos diferentes, com metas diferentes, com abordagens opostas. Hoje não. São dois impérios que têm internamente um modo capitalista de produção. E a China, que tem investido extraordinariamente em seu arsenal, inclusive nuclear, a China provavelmente na próxima década estará muito próxima da capacidade nuclear de Estados Unidos e Rússia. Hoje ainda a distância ainda é muito grande, não só no número de ogivas, mas no tipo de armamentos nucleares. E principalmente na capacidade de lançamento de mísseis estratégicos, ou seja, que podem alcançar um alvo a mais de 5.000 quilômetros. Os Estados Unidos estão muito à frente, mas o crescimento da China é acelerado. A Rússia sabe disso, os Estados Unidos sabem disso. Então, para a China, e esse é o motivo da conversa que aconteceu esta semana entre o ministro chinês da Defesa e o ministro russo da Defesa. E a China está passando por um momento particularmente delicado internamente, porque houve um expurgo no centro do poder militar. Houve um expurgo atingindo generais com muito prestígio. Então, vale notar que um desses generais, eles chamam de príncipes na China, porque são aqueles líderes, filhos de revolucionários em 49, de gente que participou da Revolução de 49. É o caso do Xi Jinping. O pai dele, inclusive, depois foi preso durante a Revolução Cultural, foi preso pelo Mao Tse-tung para aqueles processos de reeducação que havia no período da chamada Revolução Cultural. Mas o principal aliado de Xi Jinping nas Forças Armadas era o general Zhang Youxia. E eu disse era, porque ele está sendo acusado de corrupção,
de colaboração com interesses externos. E o Zhang Youxia era hoje o principal nome das Forças Armadas Chinesas, e não só isso, ele tem experiência militar. É verdade que uma experiência militar não lá muito vitoriosa, porque a China perdeu aquela pequena guerra, breve guerra com o Vietnã. O Vietnã é impressionante, né? Porque eles ganharam da França, ganharam dos Estados Unidos e ganharam da China. E depois ainda houve um outro, esse brevíssimo confronto na fronteira comum. Mas a guerra mesmo aconteceu depois que o Vietnã derrubou o Pol Pot lá no Camboja, né, que o Pol Pot chamava de Kampuchea. E ele tinha essa experiência. Muita gente acha que isso pode momentaneamente paralisar ações militares chinesas em relação a Taiwan. Mas todo esse cenário convenceu Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, o Politburo, o Comitê Central, a Comissão Militar, todos ficaram convencidos de que a aliança com a Rússia tem de ser ampliada até ao ponto do compromisso de defesa. Ou seja, ataques externos devem ter a resposta de ambos em ações conjuntas. Há cada vez mais exercícios militares. Aliás, quando a China e o Japão, e ainda estão, a China continua dizendo para os chineses, não vão para o Japão, né? Não queremos saber de boas relações com o Japão nesse momento, porque o Japão cometeu um erro até primário, né, de ameaçar a China em caso de uma ação contra Taiwan, como se o Japão tivesse capacidade militar para impedir isso. E no sobrevoo sobre o Japão, havia também aviões russos. Mas o alvo não é Japão, não é Taiwan. Todos sabem que o embate é com os Estados Unidos, não é nem com a Europa. A Europa não tem capacidade militar ainda. Quer recuperar essa capacidade militar, mas hoje não tem. Querem depender dos Estados Unidos militarmente, o que é muito difícil. Muito difícil. Então, essa aproximação tornou-se vital para a China. Eles enxergam essa aliança ampliada, estendida, alargada, aprofundada, como essencial para a China. E a Rússia, por sua vez, a Rússia tem contra ela, hoje, 19 mil sanções econômicas. 19 mil, muitas delas, claro, contra pessoas físicas, mas são 19 mil sanções. A Venezuela, que tem um número absurdo, tem 900 sanções. A Rússia tem 19 mil. E a economia está crescendo. O rublo se fortaleceu, mas tudo isso é decorrência de parcerias com a China. E a China precisa do poder militar russo, particularmente o poder nuclear russo, e a Rússia precisa da economia chinesa. Então, uma relação sempre marcada por desconfiança, inclusive no período revolucionário, em 49, o Stalin tinha muitas reservas a uma revolução na China. Depois houve uma aproximação e a União Soviética bancou uma forte onda de industrialização na China. E a morte do Stalin, inclusive, é o início. Em 53 ele morreu, 4 anos depois da Revolução Chinesa. Mas a morte dele inicia o processo lento, que depois se acelera no início dos anos 60, de distanciamento do Mao Tse-tung em relação à União Soviética. Não só o Khrushchev, mas posteriormente, desde 64, em relação ao Brezhnev. E é uma aliança inédita, historicamente inédita, porque ela lança fora desconfianças, ela parte da premissa sempre relevante da necessidade
econômica e militar. E ela se insere nesse jogo que vai desenhando essa nova estrutura das relações internacionais. O embate entre dois impérios.